Peço permissão, meu amigo Ed, para me retirar aí, desculpa não ficar para ouvi-lo. Permissão dá. Obrigado. A palavra, obrigado. Deputado Edno Fonseca. Caro presidente Jefferson, é uma satisfação ter recebido o convite de Vossa Excelência, do meu querido amigo deputado Dr. Ronaldo Fonseca, para estar aqui e dar a minha contribuição. Eu sou filho de uma família, sou o último de 9 filhos de uma família bem constituída. Meu pai foi casado somente com a minha mãe e com ela teve os 9 filhos. E nós, depois de eu já criado, meus pais resolveram também adotar uma menina que criou no mesmo carinho, na mesma atenção que foi dado a todos nós, os 9. Hoje ela também já é adulta, casada, e pude vivenciar o que é uma adoção de uma criança necessitada. Eu sou casado com a Eclaíra há 40 anos e tive 4 filhos, e Deus permitiu que eu criasse apenas 2, que têm sido bênçãos para a minha vida, são a doutora Gisele e a doutora Graziele, e tem me dado muita alegria. Eu sou da geração dos idealistas desta nação, a grande geração dos anos 70, 80, e eu tive minha experiência na vida pública como estudante, e mesmo depois de formado, eu era um admirador de Che Guevara, de seus ideais, de sua ideia brilhante de transformar a América do Sul, mas divergia dele em alguns pontos. E neste ideal de um encontro com ele para aperfeiçoar as suas ideias, eu resolvi abandonar a vida do Rio de Janeiro e ir atrás dele para a Bolívia. Mas, antes de alcançá-lo, ele foi assassinado pelo exército boliviano, e eu resolvi ficar, então, na Bolívia para compreender a vida daquelas pessoas de uma cultura completamente diferente da minha. E lá fiquei 9 anos e fui trabalhar, então, entre os indígenas dos Andes, quechuas e aimaras e descendentes espanhóis. Culturas diferentes, conflitos religiosos, conflitos de ideias, conflitos de interesses. E naquela época também havia a força do ideal comunista também dentro daquela nação. Então, durante 8 anos eu aprendi a viver no mundo dos conflitos. Trabalhei na área dos não alcançados pela sociedade. Aqueles que nasciam, viviam e morriam sem conhecer a sociedade, a 6.000 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, onde nem os aviões pequenos voam. Ali vivi por 4 anos, depois vim ao Brasil, casei com a Eclair, com quem já disse estou casado até hoje, e ela ficava em Oruro, a 4.000 metros, e as minhas incursões para os Andes se dava. Peço desculpa, eu não saudei aos conferencistas antes da minha pessoa. Desculpa, mas é um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Depois, quando voltei para o Brasil, meu irmão era magistrado federal do trabalho e abriu-se vaga. E a minha família tinha um veio da magistratura e outro veio político. Meu bisavô foi o primeiro governador do estado do Rio de Janeiro, e da parte do meu pai, os Mendonças, era a parte da magistratura. Incentivado pela família, recomecei uma nova vida na Magistratura Federal do Trabalho no Rio de Janeiro, e ali fiquei por vários anos, também aprendendo a dirimir conflitos e contribuir entre os interesses das pessoas, os ideais das pessoas,
os empresários do seu lado, os trabalhadores de outro. E foi ali para mim também um grande aprendizado. E neste aprendizado é que eu vim aqui para dar a minha contribuição dentro de uma visão que a nossa sociedade se moderniza a todos os dias, com atuações do Supremo superando as ações do Congresso Nacional, mas que nós temos que nos adequar. Muitas coisas hoje ficam na mão do Judiciário sem passar por esta casa. E quero parabenizar os senhores que tomam a iniciativa de, na verdade, resolver os problemas sociais e não deixar para que o juiz, que é um cumpridor, simplesmente um prisioneiro da lei, ele passe a fazer as leis. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. E já há um folclórico jurídico que diz que o juiz, quando toma posse, ele pensa que é Deus. E quando ele é promovido a desembargador, ele tem quase certeza. E quando vai para ministro, ele tem convicção que é. Mas isso é um folclórico. Isso não é verdade. Também não há nenhum pejorativo nisso aqui. A prova que ele entende que não é Deus, que ele não trabalha sozinho. Na área do crime tem um tribunal de júri, onde eles chamam os leigos para ajudar na sua decisão, porque ele não tem a plena convicção daquele fato. Fora do crime, ele tem os seus peritos, a quem ele recorre para os casos que não estão na sua alçada. Ele é o que faz cumprir a lei, mas ele precisa dos peritos para que o ajude a dar solução. Se é uma questão contábil, não é dele. Ele tem que chamar um contador, um perito profissional na área contábil. Se é na área de engenharia, ele tem um engenheiro, um perito engenheiro, que vai ajudá-lo e dar a informação devida. Se é na área social, ele vai buscar o assistente social. Mas o que a gente tem observado, principalmente nesse caso da adoção, que eles não têm consultado uma área de peritos para ajudá-los a dar a decisão. Eles têm tomado decisões solitárias. E é este ponto, é este foco que eu quero dar a minha contribuição aqui hoje, sem nenhuma visão ortodoxa, simplesmente, como disse da minha vida, de um colaborador em áreas de decisão. E quando falamos então de adoção de uma criança por uma família, vários pontos devem ser levados em consideração antes da entrega da tutela do menor propriamente dito. Além das condições financeiras, pretende ser suficiente para cuidar daquela criança, da saúde, da educação, da lazer, dar alimentação. Ele tem que ter também o estudo da saúde do pretendente a adotar. Como vai a saúde física daquela família? Porque se é um decrépito, por mais rico que seja, ele não pode adotar uma criança que ele não tem condições de cuidar. Uma pessoa também avançada em idade, ele não pode adotar porque ele já não tem mais tempo hábil para adotar, e ele não pode. Se ele vai adotar, ele não pode deixar para que terceiros tomem conta daquilo que ele está se responsabilizando. Então o juiz tem que analisar se aquela pessoa, aquela família que quer adotar, se ela tem saúde física para adotar. Mas também devemos observar um outro ponto, a questão do amor. Não se pode dizer que uma pessoa que vai adotar, ele está amando aquela criança. Não, o amor é algo construído. É algo que ao longo do tempo ele vai construir. Logo, ele demonstra o desejo de amar. Mas o amor vai ser consolidado ao longo do tempo. O amor não chega assim à primeira vista. Isso muito raramente acontece entre os casais, amor à primeira vista. Mas mesmo o amor à primeira vista, ele é consolidado.
Mas nós temos a questão que tem que ser preocupante, é com a saúde psicológica daquele indivíduo que está em formação, ou seja, o Estado deve se preocupar com o ambiente social que este menor será submetido e que influenciará na formação do seu self, ou seja, do desenvolvimento psicossocial daquele indivíduo. Segundo Erikson, em sua teoria do desenvolvimento psicossocial na adolescência, na teoria psicossocial do desenvolvimento, o desenvolvimento evolui em 7 estágios. Os primeiros 4 estágios decorrem no período de e da infância, que são os mais importantes na vida de uma pessoa. E os últimos 3 durante a fase adulta e da velhice. Erikson dá especial importância ao período da adolescência, devido ao fato de ser na transição entre a infância e a idade adulta que se verificam os acontecimentos relevantes para a personalidade adulta. Cada estágio contribui para a formação da personalidade total, sendo isso todos importantes, mesmo depois de serem ultrapassados. Vemos que, há anos atrás, atividades infantis, tais como as brincadeiras de rua com os pares, tiveram um papel importante na formação subjetiva infantil. Hoje a televisão também pode ser considerada elemento importante de formação dessa subjetividade. O tema já foi alvo de pesquisadores que estudaram as audiências dos chamados reality shows, que acabaram por constatar que essas audiências eram compostas, na maioria, de pessoas de idade entre 15 e 25 anos. Neste estudo, chegou-se à conclusão que os indivíduos integrantes desta faixa de idade acabavam por tomar como referência os padrões apresentados por estes programas. Quando falamos de família, de casais, nós não podemos excluir a nova família criada pelo Supremo Tribunal, que depende ainda do aval desta casa, a chamada família afetiva. Falamos de 2 pessoas que vivem em relação, em muitos casos considerados patológicos, que pela Organização Mundial de Saúde, com inclusive identificação das patologias, classificação internacional de doenças, CID-10, que vamos citá-las aqui. A F64.0 é transexualismo. F64.1, travestismo bivalente. F64.2, transtorno de identidade sexual na infância. F64.8, outros transtornos de identidade sexual. F64.9, transtorno não especificado de identidade sexual. F65.1, travestismo fetichista. F65.4, pedofilia. F65.6, transtorno múltiplos da preferência sexual. F65.8, outros transtornos da preferência sexual. F65.9, transtorno da preferência sexual não especificada. F66.1, orientação sexual egodistância. A pessoa tem consciência do seu sexo, mas vive em conflito e com o desejo da prática de outro. Quem poderá garantir que essas crianças, adotadas por casais que estejam incluídos dentro desta patologia, não sofrerão influência psicossocial do meio em que o casal pretendente está incluído? Está mais que comprovado que o indivíduo sofre forte influência psicológica do meio em que é criado.
É claro que muitas indagações podem ocorrer quanto ao tema, como, por exemplo, será que todo indivíduo que é criado no meio de homossexuais acaba por se tornar homossexual? Claro que não. Porém, outra pergunta deve ser feita. Será que o Estado se responsabilizaria em colocar uma criança em convivência patológica, por mais que haja amor e finança para patrocinar a vida dessa criança, oferecendo ao menor, e correria o risco de estar influenciando uma criança a desenvolver senso psicossocial anômalo? Será que o Estado vai se responsabilizar por isso? Por uma criança que não teve o direito de escolher a quem é que iria criá-lo? E aí vem o caso do Estado não fazer aquilo que o juiz deve fazer, de buscar os seus peritos para analisar se aquela família tem condição, como é que ele está enquadrado dentro da classificação internacional de doenças psicológicas. A sua mente é sã ou somente o seu corpo e o seu bolso é são? Uma criança não precisa apenas de um corpo são para o criar e de um bolso são. Ele precisa de uma mente sã. E a Organização Mundial de Saúde dá às pessoas que vivem em conflitos permanentes. E vamos dar um exemplo de casal onde um dos indivíduos ou ambos são transexuais. O próprio Conselho Federal de Medicina emitiu a resolução 1955 de 2010, onde declara que o transexual é portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual, podendo vir a cometer o suicídio ou automutilação. Tanto é patológico o transexualismo que a cirurgia oferecida pelo SUS, por ser considerada terapêutica, segundo a mesma resolução. Vimos aqui que submeter a tutela de um menor a casais incluídos neste contexto demonstra-se cada vez mais complicado diante dos pontos apresentados. É lógico que quando apresentamos esses casos que a imprensa não quer divulgar, onde nós nem sequer gostaríamos de estar estudando, nos choca. Ou à primeira vista parece ser um ortodoxismo, mas a doença mental é algo real. Se nós vamos dar para as pessoas que sofrem das outras patologias, poderemos dar então para F65.4, o pedófilo, adotar uma criança? Ele está enquadrado nos mesmos outros casos que estão aqui. Então, se nós temos consciência que um pedófilo é uma pessoa que precisa de um tratamento psicológico, todos os outros precisam também. As pessoas precisam ter humildade em saber que sofrem de determinados distúrbios e precisam ser tratados. Eu ouvi um desses dias de um médico uma história muito interessante, que um homem chegou ao consultório de um colega dele e disse: eu tenho sarna e eu quero que o senhor cure a minha sarna. E o médico viu de fato que ele tinha coceiras e foi fazer todos os exames necessários e descobriu que ele não tinha só sarna, que ele tinha câncer. E o médico disse: mais grave do que a sarna que você tem é um câncer que vai te levar à morte. Ele disse: eu não tenho câncer. Eu não aceito que o senhor diga que eu tenho câncer. Eu não sou um canceroso. Eu tenho sarna. E o senhor cuide da minha sarna. Peraí, mas eu quero cuidar do seu câncer. A sarna não vai lhe matar, mas o câncer vai lhe levar à morte. Eu não tenho câncer. Eu não admito que o senhor diga que eu tenho câncer. Eu tenho sarna. E o médico disse: eu vou cuidar da sua sarna. Cuidou da sarna dele, ele ficou curado da sarna, mas morreu do câncer. Existem pessoas que não admitem que são possuidores de determinadas patologias e que não querem ser tratados. Eu tenho muitos médicos na minha família e eles dizem que o pior enfermo é aquele que não quer ser tratado, que não reconhece que tem
uma deficiência. Eu vi um documentário muito interessante, que poderia ter trazido para aqui hoje, mas não achei oportuno pelo tempo, das questões da mente. Um cidadão americano, e desde criança ele chutava a sua perna esquerda, ele tinha sua perna direita. Ele tinha ódio da perna direita, ódio da perna direita. Desde criança chutava, martelava, e quando ficou adulto quis tirar a perna direita. E nos Estados Unidos é crime a mutilação. Então não se aceitou que ele tirasse a perna direita. Ele casou com ódio da perna direita. Ele não era feliz, era uma pessoa completamente emburrada. Mas um dia a esposa saiu para trabalhar, ele pegou uma caixa de gelo seco, enfiou a perna dentro e deixou congelar a perna por 4 horas. Quando a esposa chegou, se desesperou e chamou a emergência. A emergência chegou e disse: infelizmente, agora a perna dele está morta, tem que amputar. Quando cortaram a perna dele, ele mudou o semblante e disse: agora eu estou feliz. Tirei aquilo que não me pertencia. Incomodou o campo científico americano e foram estudar a mente daquele homem. E descobriram então, no estudo da mente, que no local onde deveria estar a perna dele, havia um branco no cérebro dele. Então, no seu cérebro, ele não tinha perna, então ele estava revoltado porque ele não possuía. Existem muitas pessoas que não concordam com o seu estado físico. A questão não é uma doença física, a questão é uma doença psicológica, que tem que ser tratada psicologicamente. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, expor uma criança ao risco de que, não tendo direito de escolha, o Estado é que vai escolher por ela o casal que vai criá-la. O risco de botar e dizer: não, essas pessoas, ainda que o Conselho Mundial de Saúde diga que elas têm essas patologias, eles não oferecem dano algum. Ainda que a gente abandone toda a teoria do selfie, e a gente vai arriscar, daqui a 20 anos, 21 anos, quando essa criança estiver adulta, seguramente muitos deles entrarão na justiça, dizendo que foram enganados, que deveriam ter sido criados por outras pessoas, por um homem e por uma mulher. Aqueles que fizeram a operação de troca de sexo, não adiantou, apenas foi uma mutilação. O sexo não é uma questão simplesmente aparente. O sexo está no DNA da pessoa, ele continua sendo um homem. E ele enganou aquela criança a vida toda dizendo que ele era uma mãe, e ele não era mãe, ele podia ser um pai, mas não uma mãe. Quem nos vai garantir que essas crianças não serão influenciadas por esses casos e dessas patologias aqui? Isso, senhor presidente, senhor relator, eu quero aplaudir os senhores que têm a coragem de levantar um projeto desta natureza e trazer aqui justamente para que a gente discuta isto aqui. E não deixe apenas na mão do judiciário para que resolvam decidir sem consultar o Conselho Federal de Psicologia. Recentemente, no Rio de Janeiro, o ex-governador mandou uma lei obrigando os empresários a receber as pessoas e trocarem carícias dentro dos seus estabelecimentos, ainda que o alvará diz para que serve o estabelecimento dele, e que fecharia que essas pessoas aqui fossem lá e não fossem admitidos trocar carícia, indo até a troca de sexo. Que dentro dos templos religiosos, que são as organizações, está na lei do governador, pudessem trocar carícias, indo até a prática do sexo, porque diz que troca de carícias não vai sem limite. E eu fui à tribuna e disse que um dos erros do governador foi não buscar os peritos próprios para a sua lei, em consultar a Organização Mundial de Saúde e a própria Federação Médica Brasileira a respeito dessas patologias, antes de oferecer aquelas leis e exigir que os empresários e os templos religiosos recebessem essas pessoas para a troca de carícias dentro das suas organizações. Eu quero parabenizar que esta casa toma a iniciativa de estudar isso aqui. Mas alguém diz assim: mas nós não temos estatística que isso vai influenciar no comportamento das crianças. Eu quero deixar
só ponto aqui para a nossa reflexão. As estatísticas são feitas pontuais, ela não é feita linear, ela é feita por estimativa. E se ela é feita por estimativa, nós temos um caso clássico dessas patologias aqui, que influenciou e mudou a vida de uma pessoa ilustre dessa nação. E eu falo do ex-deputado Clodovil, que não cansou de ir à televisão em diversas vezes dizer: eu não nasci homossexual. Eu fui adotado por uma família muito generosa, muito amável. Mas o meu pai adotivo, isso está gravado nas suas entrevistas em todas as televisões que ele trabalhou. E o meu pai adotivo, ele tinha sua opção sexual de viver um relacionamento extra com outro parceiro. E eu vi ele mantendo relação sexual com o seu parceiro durante até os 12 anos. E aquilo me trouxe curiosidade. E então eu procurei o meu sacerdote para saber o que era aquilo que eu estava vendo desde pequenininho até os 12 anos. E o meu sacerdote disse que aquilo era uma coisa normal entre dois homens, que não tinha nenhum problema. E dali por diante eu passei a praticar as mesmas coisas que meu pai adotivo praticou. E eu sou o que sou. E ele disse: nunca amei ninguém e eu nunca fui feliz. E todos nós conhecemos aquela mente brilhante, inteligente, que era Clodovil. Mas era um elemento que trazia uma revolta dentro de si. Será que nós, ao criarmos este estatuto, não vamos parar para analisar esses casos? Que novos Clodovis não podem mais acontecer nesta nação? Que a adoção tem que ser feita assim, com amor. Mas tem que se analisar todos os aspectos daqueles que querem adotar. Nós não podemos pegar pessoas, crianças inocentes, e pôr e jogar ao risco de ser ou não ser. Ser ou não ser cabe a nós que já somos adultos e temos o direito de escolha. Mas nós não podemos pegar um inocente que não tem direito de escolha e expô-los ao risco. Eu não estou aqui afirmando que esses casos patológicos transformarão as crianças adotadas no mesmo caso. Mas eu quero dizer que é um risco que corremos, e neste momento em que estamos formando esta lei de família e de adoção, nós temos que parar aqui, e este ponto tem que ser muito bem analisado junto com a Organização Mundial de Saúde e não só com o mundo jurídico. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos. Eu queria convidar de novo o deputado Paulo Freire, por favor, para assumir aqui os trabalhos. Muito obrigado, por gentileza, tome o seu lugar. Obrigado a todos os nossos convidados que, de uma forma brilhante, nos trouxeram dados, situações que engrandecem muito o debate. E devolvo a palavra ao deputado Paulo Freire e ao relator subsequente. Obrigado. A palavra com o nobre relator, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores presentes, os nossos expositores, nós ouvimos os nossos 4 expositores. Devo confessar da minha satisfação, minha alegria, poder ouvi-los. Até porque vossas senhorias são parte deste tema tão importante que é a adoção. Estão envolvidos nesta matéria. Nós estamos tendo a oportunidade agora, uma oportunidade ímpar, com a elaboração do Estatuto da Família, esse projeto de lei, de nós trazermos uma solução, pelo menos que venha ser satisfatória no momento que nós estamos vivendo. Obviamente não vamos ter resposta para tudo, porque esse tema família é muito abrangente, mas uma resposta satisfatória à sociedade, às pessoas, nesse quesito adoção. Não tenho dúvida de que, como relator, o meu voto vai ser muito claro nesta questão da adoção. Por quê? Se nós estamos confeccionando o Estatuto da Família, é impossível pensarmos na família e não pensarmos na adoção.
desassociar isto é impossível. Então daí esta audiência pública, que pretendo fazer outras, para que possamos ouvir, para que possa eu elaborar o meu voto. Veja bem que Vossas Senhorias colocaram aqui muito claro, que eu pude observar de todas as falas, da necessidade de nós fecharmos esta conta, como disse a doutora Lindinalva. Fecharmos esta conta. É necessário que nós possamos trazer para a sociedade uma legislação mais clara, mais definida, mais célere, que venha trazer benefícios para a criança e, obviamente, segurança jurídica para os pais adotivos. Ouvir as Vossas Senhorias falar me faz muito claro da necessidade dessa facilitação, porque um cadastro nacional de adoção com 30 mil, aproximadamente 30 mil casais aptos para adotar, ou com desejo de adoção, de adotar, e mais de 5 mil crianças prontas para adoção, e ainda assim a dificuldade, a burocracia, a falta de um bom senso, de um amor para com as crianças. Isto nós temos a oportunidade de mudar agora. Eu vou pedir, como relator desta lei, o apensamento de outros projetos de leis desta natureza, voltados para a adoção, para este projeto, para que nós possamos, no Estatuto da Família, deixar claro o que é que o Brasil quer com a adoção. O que é que nós queremos para a nossa criança, e ficou muito claro na fala de Vossas Senhorias, que o foco central, o núcleo central dessa decisão tem que ser o bem-estar da criança. Tem que ser o bem-estar da criança. Não vou negar também de avaliar e trazer o meu voto com respeito à internação compulsória, doutora, que foi colocado Vossa Senhoria. E vejo hoje uma necessidade muito grande do país que nós vivemos, dominado pelas drogas, de os pais estão perdendo esta batalha, como você mesmo disse, de uma mãe que desejava muito que o filho ficasse preso, né? Muitos. Trata até de uma incoerência, mas é o amor de mãe, não é? Isso já é um reflexo do amor de mãe, que quer ver o bem-estar do seu filho, que perto dela ela não tem condições de dar, por falta de um controle, porque este filho já está dominado pelas drogas. Obviamente que a violência doméstica, o Estatuto da Família também trata deste assunto, e eu vou ampliar esse debate, né? A violência doméstica, que é realmente um assunto que precisa ser colocado de forma muito clara. Nós tivemos um embate agora, um embate pesado, Vossas Senhorias devem ter acompanhado agora, da redação final da chamada Lei da Palmada, que mudamos o nome agora para a Lei Menino Bernardo. Tivemos aquele episódio da Xuxa e tudo, que foi muito propagado, e a dificuldade nossa, e eu estava ao lado destes que estavam dificultando para que esta redação final não viesse ser concluída, porque queríamos o quê? O debate, ampliar o debate. Só concordamos com a aprovação da redação final depois que nós conseguimos fazer uma mudança que para mim foi radical, para que nós pudéssemos concordar. Por quê? Porque nós queremos o bem-estar da criança, mas nós também queremos a segurança jurídica para os seus educadores. Para os seus educadores. Quem é pai, como sou, de 3 filhas, nós sabemos a dificuldade que é criar uma criança. Agora, a violência contra a criança, a violência doméstica passa também pela violência contra a criança. Como disse Vossa Senhoria, não é apenas o marido ou a esposa, são os pais apenas. A Lei da Penha, a Lei Maria da Penha alcança muitos pais. Mas e essas crianças? Nós temos o ECA traz uma proteção, eu acho que satisfatória para as nossas crianças, mas muitas vezes falta efetividade. Então eu entendo que a contribuição de Vossas Senhorias realmente trouxe para nós, para mim particularmente, muita contribuição para que eu possa debruçar sobre este tema. Ouvindo também o deputado Edno falar de um tema bastante complexo,
que está hoje criada pelos nossos tribunais, que é a adoção de famílias afetivas. É claro que isso tem que ser debatido. Claro que tem que ser debatido, nós não podemos fechar os olhos para isso. Esse tipo de adoção não está na legislação, foi criada pelos tribunais. E muitas vezes, essas famílias afetivas, elas cortam caminhos, porque elas vão via judiciário, enquanto nós temos famílias héteros esperando para adoção, eles cortam caminho e conseguem adotar, e não estou adotando uma apenas, estou adotando 2, 3 crianças. O que vamos fazer com esta realidade? Vamos fechar os olhos? Não, vamos debater. Por isto, eu como relator procurei fazer um convite que pudéssemos ter o maior número de pessoas de pensamento diferente para que nós pudéssemos debater. E convidei, inclusive, pessoas voltadas para este tema, que queria eu que estivesse aqui. Me parece, inclusive, que a doutora Silvana Moreira, presidente da Comissão Nacional de Adoção do IBDFAN, que foi indicada pela doutora Maria Berenice, que é precursora nesse tema no Brasil, eu queria ouvi-la, mas ela não veio e indicou uma substituta que também não veio. Eu queria deixar registrado aqui como relator, para que depois ninguém me acuse do meu voto, de que eu não tive a hombridade ou o bom senso de ouvir todos os segmentos, aqueles que pensam diferente. Então eu estou fazendo registro público aqui, que o meu desejo era ter essas pessoas que pudessem colaborar conosco. Inclusive, clarear o meu voto. Obviamente que eu tenho as minhas convicções, mas eu sou relator de uma lei, e esta lei é para atender o país, o Brasil, não é para atender segmentos, mas é para as famílias brasileiras, é para o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira. Então é bom que nós tenhamos esta pluralidade de pensamentos. Esse é um tema muito caro, família, e um tema mais caro ainda, adoção. Mais caro ainda, adoção. Então como é que nós vamos ficar aqui nesta comissão privados de um debate mais amplo? Por que não? Estão fugindo do debate? Não querem debater? Não têm convicção daquilo que pensam? Por que não se expor? Agora, quando é uma entrevista na televisão, eles aparecem. Porque da mídia, porque da popularidade. Mas aqui esta comissão é o fórum competente. É aqui que nós estamos construindo o estatuto, e com certeza vamos votar esse estatuto aqui, e vamos aprovar, e o Congresso Nacional não poderá ser mais acusado de leniente, de irresponsável porque foge do debate. Nós não estamos fugindo do debate, nós estamos abertos para o debate, por isso o Estatuto da Família. Então queria parabenizar a vossas senhorias que aqui vieram. Obviamente, cada um de vocês tem agenda, mas priorizado este encontro aqui, e isto é muito rico, isto é muito especial, e eu como relator agradeço muitíssimo a presença de vocês, e não tenho dúvida de que a contribuição de vocês será muito válida para o meu voto. Estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas via internet, e esta audiência pública também gravada, e aqui na Câmara, na TV Câmara, tem por costume de usar das audiências públicas para incluir na sua programação. Então, com certeza a TV Câmara irá incluir também esta comissão em sua programação, e esse debate e a fala de vossas senhorias estará sendo beneficiando muitas famílias e o Brasil num todo através da TV Câmara. Portanto, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, e acredito que se nós debatermos, se nós nos unirmos desse debate, nós vamos conseguir trazer uma luz maior para esse tema que ainda, ao meu ver, um pouco obscuro, que é a questão da adoção no Brasil. Vamos criar aqui uma legislação, ampliar, melhorar essa legislação, facilitar então que as nossas crianças possam ser bem atendidas, e que os abrigos, esses abrigos que inclusive
Vossa Senhoria trouxe para nós essa denúncia que a mim fiquei com uma curiosidade muito grande. O que é que deu esta denúncia? Não é? O que deu esta denúncia? Porque a denúncia é muito séria. Mas que os nossos abrigos sejam uma antessala da adoção. Uma antessala da adoção. Que a lei facilite para que esses abrigos sejam esta antessala. Para que os pais proponentes da adoção possam ter liberdade, como foi proposto aqui. E eu saberei muitíssimo, no momento do meu voto, avaliar as sugestões aqui dadas. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a vocês e que continue assim, adeptos ao amor verdadeiro, o amor de uma criança, muitas vezes, que abandonada, distante de seus genitores biológicos, que nós temos os genitores do coração. Ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Ronaldo Fonseca. Neste momento nós vamos passar a palavra aos senhores deputados. Pela hora de inscrição, deputado Jefferson Campos. Obrigado, senhor presidente, nobre relator. Mais uma vez, saudando o deputado João Campos, que está aqui conosco também. Os convidados que nesta tarde nos trouxeram dados realmente importantes para a construção desse projeto, desse estatuto, que hoje pretende regulamentar muitas questões que afetam a nossa família. Sem dúvida alguma, é sabido que a nossa sociedade precisa de uma família forte. Família forte, sociedade forte. Família fraca, sociedade fraca. E o que nós temos assistido nos dias atuais é uma desvalorização total da família. E muitas vezes ações, infelizmente, que partem até do parlamento, enfraquecem ainda mais essa construção familiar. Em São Paulo mesmo, nós tivemos uma discussão muito grande agora no Dia das Mães, quando algumas escolas foram proibidas de comemorar o Dia das Mães e também proibidas de comemorar o Dia dos Pais. Tentando-se, em detrimento da grande maioria das famílias, criar uma nova figura familiar. Nós não nos levantamos contra aqueles que cuidam de pessoas. Eu mesmo perdi minha mãe muito cedo, mas não me afetou o fato de ver outras crianças comemorando o Dia das Mães nas instituições por onde passei. Mas quando se tenta tirar a figura materna, paterna, quando se tenta desconstruir a família, e aqui não estou nem falando como pastor evangélico que sou já há 25 anos, estou falando como cidadão que comemora o Dia das Mães, que comemora o Dia dos Pais, que tem essa instituição familiar muito bem definida. E quando isso não ocorre, nós muitas vezes vemos a desagregação da família. E então nós estamos neste estatuto tentando regulamentar uma situação que a família brasileira possa ter garantida a sua liberdade de ensinar os seus filhos dentro dos seus padrões. Nós discutimos recentemente um PL que passou por essa casa, e eu estou aqui já há 12 anos, já tive mais 2 mandatos lá no meu estado, e nós vimos um PL que tentava tolher o direito de cada um dizer, ensinar seus filhos, seus pares, nas suas opções. Felizmente, o Senado arquivou este projeto, mas todos os dias nós vemos nascer situações como esta, que parece que incomoda tanto o crescimento de alguns que defendem e definem a família nos padrões que ela deve ser definida. Então, é uma tarde muito importante para nós. Uma tarde em que foram trazidos novos dados, como esta questão da adoção, sobre os quais temos que nos debruçar também, peço perdão pela gripe, mas sobre as quais temos que nos debruçar, fazendo aqui um relatório, senhor presidente, do que nos disse aqui a doutora Lindinalva, né? Nós temos hoje aproximadamente 5.500 crianças que vivem em abrigos, em condições de serem adotadas, e próximo de 30 mil famílias estão na fila à espera de uma adoção. Agora, há um grande gargalo já detectado pelo Conselho Nacional de Justiça, né? As famílias que procuram
81% das famílias que querem adotar querem só uma criança. 91 ou 95% querem crianças até 5 anos de idade. 32% só querem meninas. 29,5% só querem crianças brancas. E as crianças que estão na fila de espera, 77% têm irmãos. 8% têm até 5 anos. 43% são meninas. E 32% são brancas. Então, é um gargalo muito grande que existe, e nós vamos todos os dias assistindo a essa situação de pessoas querendo adoção, mas há, indubitavelmente, um preconceito em relação às crianças. Então, nós não podemos fechar os olhos, fingir que não acontece, que não existe. Às vezes, deixamos o nosso estado, vimos para Brasília, e já foi chamada essa cidade de Ilha da Fantasia, né, porque parece que aqui nós vivemos um outro mundo, uma outra realidade. Mas não é assim. Quando nós temos contato com a nossa base, com o nosso dia a dia, com as pessoas. Ainda ontem eu estava em Francisco Morato, domingo de manhã eu estava em Sumaré, domingo à noite eu estava em Araras. Nós temos ouvido a população, estamos trabalhando e muito nesse sentido. Então, esse debate que estamos aqui fazendo, e parlamentar nada mais é do que parlar, vem do italiano parlare, parlamentar, falar, para que nesta fala se construa algo de concreto e nós possamos apresentar à sociedade resultados, porque é o final do que nós esperamos. Então, senhor presidente, nobre relator, demais deputados que aqui estão, estou me sentindo muito bem nesse debate de alto nível que estamos tendo aqui, e agradeço a presença de todos os nossos convidados e também pela oportunidade de fazer parte desse debate. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jefferson Campos. Eu quero conceder a palavra aos demais deputados, se assim desejam. Se não temos mais nenhum deputado que queira usar da palavra, nós queremos conceder aqui a palavra aos nobres oradores para suas conclusões finais, suas considerações finais. E eu quero conceder aqui 2 minutos ao nobre juiz doutor João Luiz. Não, obrigado. Gostaria de mais uma vez agradecer o convite formulado à AMB, um honroso convite para podermos discutir aqui questões de alto nível, de alto interesse da sociedade brasileira. A família precisa ser valorizada, o Estado precisa entrar nessa seara, apesar de ser uma seara privada, da intimidade das pessoas, da família, mas ela precisa ter um reforço, ela precisa ser protegida, porque nós sabemos que há várias formas de atingir hoje a família, começa pela novela das 8, né, que considera em todo o seu capítulo, cada um dos seus capítulos você pode notar elementos de desestruturação da família. A questão da moral e da ética. Nós não podemos abandonar isso como norte, né? E nós precisamos colocar isso na pauta do dia. E precisamos valorizar os papéis de cada um que compõe a família. Então eu vejo que a ideia desse Estatuto de Família é uma ideia muito importante, e que bom que essa discussão renda frutos e possa vir a ser aprovada o mais rápido possível essa lei, em benefício de toda a família brasileira. Eu agradeço a participação. Muito obrigado, nós agradecemos aqui a sua presença e também a sua grande colaboração nesta comissão especial. Nós gostaríamos, nesse momento também, de conceder a palavra à senhora Sandra Maria. Eu quero dizer que o perfil das crianças tem mudado muito, sabe, Lindinalva, depois dos grupos de apoio à adoção, dos cursos, porque as pessoas começaram a entender o que é uma adoção. Tiraram a criança imaginária para saber a criança real, a criança que está para ser adotada.
E o casal não tem muita culpa não, porque ele não sabendo muito o que é uma adoção, ele busca aquilo que a biologia negou para ele. Ele não faz isso de má fé. Então, a hora que ele começa a frequentar um grupo, a hora que ele começa a frequentar os cursos, que agora na nova lei é obrigatório, ele começa a entender o que é uma adoção. Né? O DNA está na alma, não está no corpo. E que o filho imaginário, ele é muito diferente. Por isso que nós, dos grupos de apoio à adoção, pedimos muito para que os abrigos sejam abertos para os casais inscritos, que o interesse maior dos casais e das crianças, porque a adoção tardia é a criança que adota o casal, não é o casal que adota a criança. É o contrário. Porque mesmo estando muito tempo abrigado, se ele não quiser, adotado, ele não tem como ser adotado. Então, as crianças, nós temos experiência no nosso grupo, adoção tardia, de 9 anos. Se o menino não quiser, não adianta. Então, ele se apaixona. Então, o pedido nosso, eu agradeço, eu acho um debate muito importante, eu fico muito feliz de estar representando todos os grupos, a gente ter voz, né, para falar por essas crianças. E quero agradecer muito por estar aqui nesse momento. Muito obrigada. Também agradecemos a sua presença e a sua participação, senhora Sandra Maria. Nosso muito obrigado. Concedo, então, a palavra à senhora promotora Lindinalva Correia. Gostaria mais de uma vez de agradecer essa oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante que é a família. A família que é a célula máter, onde tudo começa. Uma família estruturada rende cidadãos estruturados, enquanto uma família desestruturada vai trazer para a sociedade cidadãos desestruturados, incapazes de amar, incapazes de agir sem violência. Nunca se viu, como nos dias de hoje, se meter tanto a colher em briga de marido e mulher. Nunca espaços antes tidos como privados foram tão invasivos, invadidos pela população de uma forma geral como hoje. De repente, se descobre que esse lar, doce lar, não era tão doce como parecia. A exemplo do que veio a Lei Maria da Penha desnudar toda essa violência, tirar tudo debaixo do tapete, porque, na verdade, antes da Lei Maria da Penha, as mulheres tinham as suas dignidades trocadas por cestas básicas, em balcões dos juizados especiais por operadores jurídicos que as olhavam, mas não as viam. Agora, eu vejo com muita esperança de que o Estatuto da Família venha realmente passar a limpo as mazelas da família brasileira, a violência, o uso de droga, o que emperra a adoção, para que tenhamos uma legislação que atenda às necessidades de melhora na família, porque a família é onde tudo se inicia e é fundamental para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor e mais estruturada. Muito obrigada. Muito bem, nós queremos mais uma vez agradecer a participação de todos os nobres oradores e oradoras que participaram conosco dessa audiência pública. Esta comissão, Estatuto da Família... pois não. Perdão, desculpa, deputado Edmund Fonseca, me perdoe. A Vossa Excelência tem a palavra. Me perdoe, deputado. Os amigos têm todo o direito. Eu vou pegar uma carona no magistrado aqui presente, que falou tanto da influência das novelas no comportamento das pessoas. Essa novela da Globo, agora a última, Em Família, ela reforça justamente a minha tese da formação do self, e que eu venho clamar pela atenção de Vossa Excelência na questão da adoção de crianças, no caso das pessoas que sofram das patologias da CID-10. Se, segundo o Dr. Eric,
os 4 pontos mais importantes da formação do self está justamente da infância, até a infância, até a adolescência. E os 3 últimos, que já não influenciam tanto, já estão na idade madura e na velhice. Vejo, senhores, que esta questão dos transtornos da CID-10, ela é tão forte que essa novela da Globo, ela apresenta um caso clássico e que faz escola para todos nós. Uma moça casada, amando seu esposo, mãe de uma criança, ela vai conviver com 2 outras que tinham os comportamentos justamente da CID-10. Na convivência dela com as outras, ela muda completamente a sua atitude, o seu comportamento sexual, e passa a viver em total crise, de não saber a quem na verdade ama, se verdadeiramente ama o seu esposo, ou se na verdade ela ama a outra mulher. Está num conflito, está desesperada, está angustiada. Agora a gente vê uma TV Globo tendo a coragem de apresentar um adulto desesperado, porque ao conviver com pessoas do comportamento da CID-10, muda o seu comportamento depois de adulto e passa a viver em crise. Agora imaginemos uma criança que ainda está em total formação, convivendo com pessoas que tenham este comportamento, o que não acontecerá com a mente desta pobre e inocente criança. E isto é para nos chamar muito a atenção. Nós não podemos, presidente, desprezar a ciência neste momento. Não podemos ir simplesmente para a lei fria, nem para a mente dos magistrados, que às vezes, no afã de querer resolver problemas sociais, age segundo a pressão psicológica do momento. Não, nós temos que ir para o que a ciência diz a esse respeito, e não podemos fugir da ciência. Queiram alguns ou não, a ciência tem que falar alto nestas questões da influência da adoção. Cada um faz da sua vida o que quer, cada um segue a sua vida, mas nós estamos tratando de vida dos outros, de vida de crianças, que podemos fazê-las felizes ou podemos destruí-las daqui para frente. A responsabilidade está em nossas mãos. Os adultos que não queiram tomar conhecimento ou que gostam de viver esse tipo de vida e vivem em conflitos, e era importante, ao terminar minha palavra, usando no caso aqui das pessoas que trocam de sexo, que a Organização Brasileira de Saúde diz que é uma operação terapêutica e é um estado permanente de angústia psicológica. 75%, dizem os próprios médicos que operam, 75% dos que operam vão ao suicídio. Porque não se realizam, faz a operação, a crise continua na mente. O filho do Jorginho Cerezo fez a operação. Depois da operação perguntaram a ele: e agora? Você está mais feliz? Melhorou? Estou igual como estava antes. Nada mudou na minha vida. Aconselharia você a outras pessoas fazer a operação que você fez? Não, porque não vai mudar em nada. Então, se nós não podemos, para os adultos, aconselhá-los a buscar uma ajuda, como eu tenho feito projetos lá no Rio de Janeiro, e creio que os senhores farão aqui também, que o Estado seja obrigado a ter psicólogos e psiquiatras, porque no caso aqui é a patologia, para atender aqueles que querem, mas quando nada, as nossas crianças, nós temos a obrigação de protegê-las para que não venham sofrer isto e nós venhamos a chorar e ver: errei. Então nós podemos evitar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Eu gostaria de dizer a vocês que essa comissão, ela existe justamente para isso, para fortalecer as famílias brasileiras, para poder ajudar nos direitos desta família,
Mas ninguém pode discutir direito de família sem a definição clara do que é família. Quem é a família? Não é? Quais são os papéis desse membro? Quem são os membros da família? Os papéis de cada membro da família? Quem é o chefe da família, como foi dito aqui? E ajudar a manter a unidade maior da família, definindo seus papéis, o respeito, e como diz aqui, chefe da família, então respeito hierárquico, porque onde não existe disciplina e nem hierarquia, o que vai existir é bagunça, não é verdade? Então as famílias têm que estar bem definidos os seus papéis, os membros dessa família, e é isso que nós aqui discutimos realmente. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os nobres palestrantes desta audiência pública. Nós não temos número regimental para poder votar aqui os requerimentos. Nós não temos hoje. Então, não havendo mais nada a tratar, eu quero encerrar a presente sessão, porém convocando a todos os nobres deputados e deputadas para amanhã às 14h30 para a deliberação de requerimentos. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Vou viajar.